irmãos, seguindo o roteiro das nossas preleções através do livro Fonte Viva, vamos nesta noite abordar o capítulo 46, que tem como tema na cruz, que nos traz naquele momento duro, de muita dor, não só para Jesus, mas para os seus discípulos, naquele momento da crucificação. Então nós vamos buscar em Mateus capítulo 27, versículo 42, as seguintes palavras: Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Sim, ele redimia a muitos. Estender a mão e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvara. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte empastada de sangue no madeiro e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo das nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. E assim, queridos irmãos, nós podemos, com essa mensagem, fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre como estamos nos relacionando, especialmente com o momento que atravessamos, onde somos convocados com a serenidade com a qual Jesus enfrentou os seus grandes desafios e esse momento terrível de sua despedida, mas que culmina com a sua gloriosa ascensão, enfrentou as dificuldades e nos convida a igualmente, com essa mesma serenidade, enfrentarmos as nossas. Somos convidados a combater hoje o egoísmo que ainda possa habitar em nós, combater o orgulho que carregamos conosco, para que assim possamos trabalhar com afinco e com amor pela nossa redenção e do nosso semelhante, praticando a caridade, exercitando a fraternidade, amando, perdoando, como Jesus o fez nos seus momentos finais, dando a grande lição do amor incondicional, a grande lição do perdão. Então vamos aproveitar esse texto para falar um pouco sobre a realeza de Jesus. O Evangelho, no capítulo Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 2, tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo, né? E lá em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, nós vamos encontrar aquele diálogo entre Jesus e Pilatos, que diz o seguinte: Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. E esse texto nos traz a reflexão sobre a vida futura, né, que nos acompanha, que é a prioridade que Jesus declara, a qual devemos perseguir durante as nossas encarnações e reencarnações, né? A vida futura. Por essas palavras ditas por Jesus, ele claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que tende a humanidade e como devendo ser o objetivo das principais preocupações do homem sobre a terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Todos realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou os acham ingênuos. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base dos ensinamentos do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos no início desta obra, né, na qual nos apoiamos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Então nós podemos observar aqui, nessas instruções que nos são dadas pelos Espíritos, que o objetivo da vida futura é nós, a cada encarnação, nos prepararmos para ela, para a vida plena, né? Porque o próprio final da mensagem do livro Fonte Viva nos diz, né? Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição, né? Então, nós devemos trabalhar, né, para produzir o bem do próximo mais do que o nosso próprio bem. Está aí nessa lição de Jesus. Ele dá a própria vida por nós. Por quê? Porque ele está interessado no bem de cada um de nós, num bem maior, em renúncia do seu próprio bem, né? Ele poderia mobilizar as potências celestes em sua defesa na terra, que certamente viriam, mas não o fez. Ele entregou-se de coração e alma pela humanidade. Ele propõe ali que nós renunciemos a nós próprios em favor do nosso próximo, do seu bem, do seu progresso, da conquista da verdadeira felicidade, da conquista da paz, do alcance desse legado que ele nos oferta, que é o legado
né, do fardo leve e do jugo suave, pois a sua coroa é de amor, né? Não é uma coroa conquistada pela espada e pela tirania. É esse reino que ele quer que nós recebamos aqui na terra, né? Conquistado pelo amor, não por imposição, né? E sejamos conscientes dessa grande lição, pois o reino que se sustenta é o reino consolidado pelos valores éticos, pelos valores morais que Jesus abraça e nos traz. Esperemos, assim, inclusive, que o nosso amado Brasil possa se posicionar como a pátria do Evangelho e o coração no mundo, alicerçados nesses valores imperecíveis, mais do que até pelo seu poder econômico, pelas suas conquistas científicas e tecnológicas, pelo poder bélico que possa vir a adquirir. Pois é esse o projeto que Jesus tem para o Brasil, pátria do Evangelho e coração do mundo, de sermos alçados à grande nação líder da humanidade no porvir da regeneração. Queridos irmãos, nós também queremos trazer para o conjunto das reflexões desta noite, né, um alerta da espiritualidade que nos é trazido através do Consolador Prometido, que está lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, né, que tem como título A Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Nós retiramos desse capítulo as perguntas 459 e 466. A primeira indaga: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E na pergunta 466, por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atraís pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores veem tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, meus irmãos, nós também temos o grande desafio, né, de interagirmos, de estabelecermos o intercâmbio com o mundo espiritual que interage conosco, para que nós possamos, com os aprendizados trazidos por Jesus, termos os instrumentos para vencermos as más influências e nos afinarmos com o bem. Estejamos alertas para o nosso padrão de pensamentos, né? Estejamos vigilantes para não nos deixarmos envolvermos pelas vibrações perturbadoras, pelos pensamentos deletérios que estão em torno de nós, esperando apenas a oportunidade
do nosso chamamento para nos mergulharem em perturbações das quais muitas vezes teremos grande dificuldade em nos desligar depois. Então procuremos manter os pensamentos elevados, nos fortaleçamos na fé, fortaleçamos as nossas esperanças, as renovemos e caminhemos com Jesus para que nós tenhamos a vida futura que Ele sonha, que Ele deseja para todos nós.